Boa tarde. Boa tarde. Como é que você está? Graças a Deus, estou bem feliz de ter voltado, né? Agora voando, tá com um aviãozinho, correndo trecho, como é que tá? É um ultraleve avançado, né? Um pequenininho, mas já... Mas dá para voar. Dá para se divertir um pouquinho. Dá sim. Então tá bom. Bom, nós temos aqui 3 campeões de perguntas na TV Prevê. O prefeito Rodrigo, o secretário de obras, o Areco, e o professor Tipó. Esses 3, a Tipó até pelo estilo de entrevista, onde ele faz uma prestação de serviço maravilhosa para a nossa comunidade, sobre direito previdenciário, e eu fico ainda uma semana depois recebendo e-mails com perguntas que depois eu envio para o Tipó, e realmente é um grande problema da classe média brasileira, os problemas com os direitos previdenciários. E o doutor Tipó é representante da OAB, né, no estado de São Paulo em direito previdenciário, é professor da nossa faculdade de Direito e uma das pessoas, acho que no estado de São Paulo, que mais conhece direito previdenciário. Então, Tipó, é uma alegria ter você aqui, até porque quando você vem a gente sente uma satisfação especial, porque vai estar prestando realmente um serviço para a coletividade pelo grande número de perguntas que chegam, viu? Muito obrigado. Eu é que fico muito feliz de poder estar sempre colaborando, né, na prestação de serviço. O senhor falou bem, na prestação de serviço para a população que precisa. Antes de entrar nas perguntas, fala rapidamente sobre desaposentação. Você já falou outras vezes, mas é um assunto que está na mídia outra vez, com coisas positivas, negativas. Bom, nós tivemos agora, segunda-feira, professor, em Santa Bárbara do Oeste, proferindo uma palestra sobre esse tema. Então, o senhor veja que uma palestra de aproximadamente 1 hora e 15, depois mais as perguntas, nós ficamos 2 horas lá em Santa Bárbara do Oeste, na subseção, debatendo esse assunto. Realmente, é um assunto que pegou, né? O Brasil inteiro, nós sabemos hoje que nós temos cerca de 70 mil ações já ajuizadas sobre desaposentação no judiciário, e nós sabemos que por levantamentos da própria Previdência Social, existem em torno de 500 a 600 mil aposentados que continuam trabalhando, continuam no mercado de trabalho. Então, se nós pegarmos o recurso extraordinário que está no STF para ser julgado, existem 2 recursos hoje lá. O primeiro, já tem o voto favorável do relator, que é o ministro Marco Aurélio Mello, que esteve recentemente aqui em Bauru, proferindo uma palestra. E no voto do ministro, professor, ele é muito claro. Ele fala, olha, o trabalhador que se aposenta, ele não pode usufruir da sua aposentadoria e ter uma vida digna, porque ele precisa retornar ao mercado de trabalho para não cair a sua qualidade de vida, o seu padrão de vida. Porque na hora da aposentadoria, o fator previdenciário achata o valor da aposentadoria. Então o ministro fala o quê? Este trabalhador aposentado que retorna ao trabalho, ele contribui para nada, ou quase nada, porque ele só vai ter direito a salário família, o aposentado, e para ele ter direito a um salário família, ele precisa ter um filho pequeno. E provavelmente quando ele se aposenta, ele já não está mais numa idade de ter filhos. Então não vai ter direito a isso. E também na reabilitação profissional. A reabilitação profissional, caso ocorra com ele um acidente de trabalho, que ele perca uma parte da capacidade laborativa dele, aí a Previdência Social vai oferecer para ele uma reabilitação, um curso, para ele poder aprender uma outra profissão. Então, o voto do ministro Marco Aurélio de Mello do STF é muito claro e demonstra isso. A
a contribuição do trabalhador após a aposentadoria, ela não serve para praticamente nada. Então, ele já proferiu seu voto, professor, favorável à desaposentação, sem necessidade de devolução daquele dinheiro que ele já recebeu na aposentadoria, pelo fato de que, retornando ao mercado de trabalho, ele volta a ser um contribuinte obrigatório. E se ele volta a ser um contribuinte obrigatório, ele precisa ter direito aos benefícios como aqueles tantos outros milhões de brasileiros têm. Então hoje, o senhor pediu para eu falar rapidamente, eu fiz questão de no comecinho dizer, olha, foi assunto de uma palestra de 2 horas em Santa Bárbara do Oeste. É um assunto realmente que nós temos várias coisas para abordar, né? Mas hoje, basicamente, seria isso. Nós temos também, inclusive eu trouxe aqui para o senhor, né, até por uma questão de ética, o colega até pediu, né, não vou. Nós temos aqui uma sentença recentíssima desses dias aqui, né, da Vara Previdenciária de São Paulo, de uma ação de desaposentação, onde o juiz concedeu a tutela antecipada, no sentido de que a Previdência faça a revisão daquele benefício, ou seja, conceda uma aposentadoria nova para esse trabalhador, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa, e a Previdência vai cumprir. É claro que a Previdência vai recorrer. Ela pode até cassar depois essa tutela antecipada no tribunal. Mas nós já temos decisões, professor Duda, de primeira instância, concedendo tutela antecipada para promover a desaposentação. Então, realmente é um assunto que muitos juízes hoje, né, o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, hoje, 7 ministros são favoráveis à desaposentação, sem necessidade de devolução de dinheiro. E agora, claro, o assunto vai ser decidido finalmente onde? No Supremo Tribunal Federal. Temos que esperar. E segundo o novo ministro, o presidente Carlos Aires de Brito, ele disse que até junho ou julho eles querem votar esse assunto da desaposentação, porque daí vai servir de base para todos os juízes do Brasil nos seus julgamentos. Tá bom, professor? Tá bom. Se o senhor quiser que eu fale um pouco mais sobre isso. Vai aparecer pergunta aqui. Tá bom. Já tem um monte de pergunta aqui, olha. O Francisco Pereira, ele pergunta para você. Qual é a forma correta? Quanto mais você puder agilizar, sem matar o raciocínio, tá. Você que é profissional nisso. Qual é a forma correta de se realizar o cálculo da renda familiar para a concessão do LOAS? LOAS. O LOAS realmente é o benefício assistencial para aquelas pessoas que não têm direito a uma aposentadoria ou que não têm direito a um auxílio-doença. O LOAS, o próprio nome já diz, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, é uma assistência social para aquelas pessoas que não têm direito à aposentadoria. Para que seja concedido, a Lei 8.742, no artigo 20, lá no parágrafo 4º, ela determina que a renda per capita familiar não seja, professor, ouça o que eu vou dizer, ela não pode ser igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. Nossa. Então, o senhor veja bem, para esse benefício ser concedido, é como se fosse assim, precisa ter o chefe da família ganhando um salário mínimo e viver ali com esse chefe da família mais 4 pessoas. Então o senhor tem que dividir o salário mínimo por 5. Aí é concedido. Mas ela está fazendo uma pergunta, né? Essa pessoa, é o Francisco, não é o nome dele? Francisco? É. Ele está fazendo uma pergunta, qual é a forma correta de se calcular a renda per capita no LOAS? Entendi. A forma correta... Um exemplo, se for um idoso que está requerendo o LOAS, porque existe o LOAS para o idoso ou o LOAS para o inválido. Se for para o idoso, imagine um idoso que resida na casa de um filho, com o filho e a nora. O filho e a nora, com certeza, têm uma renda. A renda do filho e da nora não poderá fazer parte do cômputo da renda, da aferição da renda per capita. Por quê? Porque eles não são dependentes desse idoso. Agora, se esse idoso residir junto com o filho
menor de 21 anos ou inválido, então a renda desse filho inválido ou a renda desse filho menor de 21 anos, ela poderá entrar no cálculo. E o que acontece? O que nós temos recebido, né, de consultas, de reclamações, inclusive em São Paulo, na nossa comissão, esse assunto é muito discutido. O INSS, quando ele vai fazer o cálculo da renda per capita, professor, ele não faz essa divisão. Assistente social chega na casa e vê quantas pessoas moram na casa e vai colocando como renda, vai colocando como renda. É claro, na hora de ver per capita quanto deu, fica acima de 1/4 do salário mínimo e muitos benefícios são negados de forma injusta. Por isso que é interessante a pessoa saber disso, né? E se caso ocorrer esse problema, a dica que nós passamos, procure um profissional, né? Uma pessoa da área. Nós sempre falo, aqui em Bauru, na região, existem grandes profissionais nessa área, para que ele verifique se a renda per capita do LOAS foi aferida de maneira correta. Vi uma reportagem na televisão onde dizia que voltou à aposentadoria com 25 anos de contribuição. É verdade? Meu pai já é aposentado. É possível alterar a aposentadoria dele para aposentadoria especial? É Henrique quem faz a pergunta para você. Professor, saiu uma reportagem realmente na TV Globo. Eu não assisti. Mas eu digo isso porque várias pessoas me questionaram dizendo que assistiram essa reportagem há um tempo atrás, coisa de 20 dias atrás, na TV Globo aqui. E o assunto realmente era esse. Então muitas pessoas hoje estão questionando isso. Essa pessoa provavelmente deve ter visto nesse canal de televisão. Hoje, o que acontece, o que ocorre é o seguinte: a aposentadoria especial, para nossa região, vamos falar, é aquela concedida para pessoas que trabalharam 25 anos em atividades insalubres. Existem até aposentadoria, professor, de pessoas que trabalharam 15 anos só e se aposentam. Ou 20 e se aposentam. O senhor imagina uma pessoa que trabalha lá no subsolo, a 200, 300 metros de profundidade, nas minas, os mineiros. O senhor imagine qual é o ambiente de trabalho de uma pessoa dessa. Terrível. Se ele conseguir trabalhar 15 anos dentro daquela mina, ele tem que receber um prêmio, não tem? Então a lei vai conceder a ele uma aposentadoria com 15 anos. Outras categorias com 20. Mas na nossa região, o que predomina é a aposentadoria especial de 25 anos. Para ser assim bem didático. Alguém que trabalha ligado à área da saúde. Podemos falar aqui médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, operadores de raio-x. São atividades que expõem a pessoa a um alto risco, né, a agentes agressivos. Também pessoas que trabalham em fábricas expostos a um ruído excessivo, a um ruído alto. Isso enseja uma aposentadoria, professor, especial, com 25 anos. Então, na realidade, o Henrique, o telespectador, está perguntando, voltou a aposentadoria especial? É a primeira pergunta. Henrique, a aposentadoria especial nunca acabou. É que a Previdência Social, ela dificulta em muito a concessão desse benefício, Henrique. Sabe por que a Previdência dificulta? Porque na aposentadoria especial, professor, não aplica aquilo que mais achata a aposentadoria. O que é? O fator previdenciário. É claro, a pessoa que consegue se aposentar como aposentadoria especial, não incide o fator previdenciário. Então ela vai receber uma renda mensal compatível com aquelas contribuições dela. Ela praticamente não tem perda. Por isso que a Previdência Social, ela dificulta. Ela se vale de uma lei de 98, dizendo o seguinte, que depois de 98, se a empresa, professor, fornece o EPI, que é o equipamento de proteção individual, não existe insalubridade. Então, por que hoje praticamente não se concede mais aposentadoria especial? Porque a Previdência Social, ela reconhece a insalubridade, em muitos casos, até 98. E de 98 para cá, ela fala, olha, não é aposentadoria especial, não é tempo especial, é tempo comum. Então o que acontece? O senhor acaba aproveitando uma parte do tempo especial
transforma ele em comum com acréscimo. A mulher é um acréscimo de 20%, o homem é um acréscimo de 40%, e aí concede uma aposentadoria por tempo de contribuição comum, com incidência de fator previdenciário. Então, Henrique, vou sintetizar a primeira resposta. A aposentadoria especial nunca acabou. A segunda pergunta sua: o meu pai se aposentou por tempo de contribuição. Pode revisar para aposentadoria especial? Pode. Depende se ele estiver enquadrado nesse requisito que eu falei. Se a Previdência negou o enquadramento de um tempo de serviço insalubre dele depois de 98, ele pode entrar com pedido de revisão lá na Previdência e depois recorrer à Junta de Recursos, ao Conselho de Recursos em Brasília, ou, se for o caso, entrar com pedido de uma revisão na Justiça, para que todo o tempo do seu pai seja considerado insalubre e aí sim transformar a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. Qual vai ser a vantagem dele? Qual vai ser? Não vai aplicar fator previdenciário. E nós temos vários casos que a gente se depara no dia a dia, né, de revisões que são deferidas, de que às vezes um salário, professor, a pessoa está com 1.400 e passa para 2.700, 2.800. A Helene do Amaral. Sempre participo do programa. Mande um beijo para mim. Tipo, ó, manda um beijo para a Helena. Já mandei o meu, Helena. Ah lá. Gostaria que o Dr. Tipó esclarecesse sobre desaposentação. Ele já falou. Quem tem direito? Ele já falou. Qual a vantagem? Agora, essa pergunta você pode responder rapidamente. Já teve aposentado que conseguiu essa revisão? Desaposentação. Desaposentação. Exatamente. Foi o que eu falei. Já existem hoje várias sentenças de primeira instância onde está sendo inclusive concedido tutela antecipada. Vamos deixar bem claro aqui. Essas sentenças que nós temos acompanhado são lá de São Paulo, da vara previdenciária. Então, muitos colegas preferem entrar com os pedidos de desaposentação em São Paulo, nas varas previdenciárias. São 8 varas, onde os juízes estão mais acostumados, né, se deparam mais com esse tipo de causa. Como eu falei, né, até trouxe aqui uma recentíssima decisão dessa semana, onde inclusive foi concedido tutela antecipada, determinando a desaposentação. A telespectadora tem 2 perguntas. Vamos fazer a primeira, se o Tipó responder rápido, faço a segunda. Tem muita pergunta aqui. Tenho 2 perguntas. Fiquei sabendo que após 98, o INSS não conta mais a insalubridade se a empresa fornecer o EPI. Isso é verdade? Acabei de falar, é verdade. Se a empresa fornecer o EPI, de 3 de dezembro de 98 para cá, o INSS não considera mais a insalubridade. Mas a jurisprudência dos tribunais, ela é pacífica, no sentido de que, mesmo a empresa fornecendo o EPI, a insalubridade persiste e tem que ser reconhecida. A segunda pergunta dela é: por que o INSS dá 20% de aumento para a insalubridade da mulher e 40% no caso do homem? Na realidade não é o INSS, isso é a lei. É porque assim, isso é uma coisa bem justificada. Não é que a mulher só tem um aumento de 20% e o homem 40%. Que exista aí uma discriminação. É porque a mulher, professor, ela se aposenta com 5 anos a menos que o homem. Então, por isso que para ela é aplicado um índice de 1,20. Porque 30 anos que ela precisa, vezes 1,20, daria quanto? 36 anos de serviço. O homem é 35, então praticamente se equivale. Então, na realidade, 1,20 para a mulher, 1,40 para o homem é só por questões realmente aí de um índice, mas não tem nenhuma discriminação nesse ponto. A Irani pergunta: tenho uma pequena dúvida. O servidor público tem direito à aposentadoria especial? Olha, é uma pergunta muito boa. Isso daí também enseja uma palestra. É uma pergunta que precisaria entrar aí, né, em vários pontos. Mas vou ser bem breve. O artigo 40 da Constituição Federal, ele prevê lá
três espécies de aposentadoria para o servidor público, né? Aposentadoria por invalidez, a aposentadoria compulsória aos 70 anos e a aposentadoria voluntária, que seria, no caso, para o homem com 60 anos, a mulher com 55, ou a aposentadoria voluntária, o homem 65 e a mulher 60. Porém, professor, a Constituição Federal, no artigo 40, fala que pode haver, sim, uma outra espécie de aposentadoria, que é aquela especial, para quem trabalha em agentes, exposto a agentes insalubres, agentes agressivos. Porém, não veio nenhuma lei ainda que regulamente essa matéria. E como é que ficam os servidores públicos? Se a Constituição Federal fala que eles podem se aposentar de forma especial, com 25 anos, mas não tem uma lei. Então, muitos estão entrando na justiça, se valendo de um instituto, de um remédio constitucional, que se chama mandado de injunção, que serve para suprir a falta ou regulamentação de uma norma. Então, como não tem uma norma, não tem uma lei, a justiça fala o seguinte: então aplique a mesma regra que o INSS aplica para a aposentadoria especial. Então, tem direito os servidores públicos? Hoje não tem uma lei, mas nós já temos várias decisões que os juízes, até os tribunais, estão mandando aplicar a regra do INSS, até que o poder público, professor Duda, crie uma lei para os servidores públicos. Então, aqueles que trabalham em atividades insalubres, meu conselho, devem sim procurar os seus direitos, porque de repente na justiça eles podem até conseguir ganhar essa ação. Maria, quero saber sobre essa contribuição da dona de casa de 5% do salário mínimo. Meu esposo é aposentado e ganha 1.330 bruto, e eu sou dona de casa. Tenho direito a contribuir sobre esse percentual? Sucesso para vocês aí da TV Prevê. Essa é uma pergunta, professor, que todas as palestras que nós vamos proferir, só para o senhor saber, segunda-feira agora eu estive em Santa Bárbara do Oeste. Segunda que vem, Votorantim. Pula 15 dias, vou estar em Sumaré. E a pergunta hoje, né, nós temos as perguntas campeãs nas palestras. É desaposentação, é fator previdenciário e é a contribuição da dona de casa, professor. São perguntas realmente, muitas dúvidas que as pessoas têm. Eu vou precisar de uns 2, 3 minutinhos para responder essa pergunta. Primeiro lugar, a contribuição de 5%, gente, por favor, não errem. É para aqueles que querem se aposentar por idade ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Ou deixar a pensão para o esposo ou para a esposa. Aqueles que estão faltando 1 ano, 2 anos para aposentadoria por tempo de contribuição, por favor, gente, não pode pagar 5%, nem 11%. Vocês têm que pagar 20% sobre o salário mínimo. Então, quem quer tempo de contribuição já não se enquadra aqui nessa pergunta da dona de casa. Essa contribuição é a Lei 12.470, é uma lei nova, é uma lei da Dilma Rousseff, é uma lei que nós temos que tirar o chapéu, porque é muito boa para as pessoas de baixa renda. Então, em primeiro lugar, tem que ver a renda familiar. Se a renda familiar passar de 2 salários mínimos, já não pode, professor, contribuir como dona de casa. Não pode pagar os 5%. Então, R$ 1.330 ao salário do esposo dela, é isso? Ele já é aposentado. Então, ele recebe 1.330, o salário mínimo é 622. Vezes 2, vai dar 1.400... quase 2. 1.244. 1.244 é menor do que o seu esposo recebe. Então, o seu esposo ganha mais que 2 salários mínimos. A senhora, infelizmente, não pode pagar os 5% para a Previdência. A senhora não se enquadra na nova lei. Se a senhora pagar 5%, na hora da aposentadoria lá na frente, a Previdência vai cobrar da senhora a diferença do que falta para 11%. Então, professor, até para ficar como um esclarecimento aqui para todas as pessoas que nos assistem, quem quer pagar a contribuição de 5%,
apenas aqueles que a renda familiar não ultrapassar 2 salários mínimos. E aqueles que não vão se aposentar por tempo de contribuição. Fora isso, procurem assistência social do seu município, peçam para se inscrever no CAD único, porque se não se inscrever no CAD único também, o INSS lá na frente vai criar problema. O CAD único, ele controla os programas de baixa renda do governo federal, e a pessoa com a inscrição no CAD único vai até a Previdência Social e faz a inscrição para pagar os 5%. O telespectador Chico, ele tem um questionamento. Em caso de falecimento do filho, a mãe tem direito à pensão? Olha, ela pode ter direito à pensão. Num primeiro momento, ela precisa comprovar a dependência econômica. A pensão, ela é disciplinada, os dependentes, lá no artigo 16 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefício. Então, quem são os dependentes de primeira classe? Esposo, cônjuge, filhos menores de 21 anos ou inválidos de qualquer idade. No caso, os pais, professor, eles estão como dependentes da segunda classe. E quem é dependente da segunda classe precisa provar para a Previdência que ele depende do filho. Então ele precisa ter alguns documentos, entregar para a Previdência alguns documentos que comprove que ele dependia do filho. Se ele não tiver muitos documentos, ele vai provavelmente ter que entrar com recurso ou entrar na Justiça para comprovar isso. Neuza do Centro pergunta: vou dar um exemplo. A pessoa tem 58 anos e é mulher. Tem como contribuição 4 anos na carteira e vai começar a pagar o INSS sem nenhum vínculo. Gostaria de saber quando começa a carência e se existe a possibilidade de uma aposentadoria, neste caso, por alguma doença ou idade. Olha, doença, se ela tem 4 anos em carteira e não está contribuindo, primeiro, ela perdeu a qualidade de segurada. Ela precisa voltar a contribuir com 5% se ela se enquadrar na lei da baixa renda, ou 11% como facultativa. Ela tem que voltar a contribuir, e se depois que ela recuperar a sua qualidade de segurado, professor, acontecer uma doença, porque ela também não pode estar hoje incapacitada e querer contribuir, isso é proibido. Mas, se ela tiver às vezes uma doença leve, uma doença que não é grave, às vezes ela tem um problema de pressão alta só, um problema na coluna, isso não é uma doença incapacitante. Ela pode voltar a contribuir. Se depois que ela estiver contribuindo, ela tiver uma doença, é lógico, ela pode requerer o auxílio doença. Agora, para a aposentadoria por idade, no caso da senhora, a senhora tem 58 anos e já pagou 4. Então a carência é 15 anos para a idade. A senhora falta 11. Então, se Deus abençoar a senhora, der saúde para a senhora vai se aposentar por idade com 69 anos. Essa, porque tem 4 de carência, com mais 11, daria 15 anos de carência. O Davi da Vila Industrial pergunta, gostaria de saber se quem aposentou na aposentadoria especial pode voltar a trabalhar, mesmo numa área sendo de risco? Não pode. A lei de benefícios é taxativa. A pessoa que tem uma aposentadoria especial, que já aposentou com 25 anos, significa que a Previdência reconheceu que ela estava exposta a agentes agressivos. Ela não pode retornar ao trabalho numa atividade insalubre. Se ela retornar, a Previdência Social ficar sabendo, o seu benefício será suspenso. Ela pode voltar ao trabalho, desde que seja numa atividade que não seja insalubre. Cleonice pergunta: uma pessoa que trabalhou 10 anos sem registro na lavoura e só tem documentos de 2 anos, o INSS aceita os 10 anos ou só os 2 anos? E se o INSS não aceitar, o que pode ser feito? Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Às vezes a pergunta chega um pouquinho confusa. Se ela trabalhou 10 anos sem registro no rural. E tem documentação de 2. De 2.
Veja bem, o que nós temos aí acompanhado, né, vários entendimentos do INSS ali na área administrativa, a Previdência Social, provavelmente ela só vai reconhecer os 2 anos. Infelizmente, ela só vai reconhecer os 2 anos. Nesse caso, se o INSS reconhecer 2 anos, né, infelizmente, a única opção seria entrar na Justiça, né, que a Justiça ela é mais maleável para analisar essas provas. Inclusive, se tem 2 documentos, a prova testemunhal que virá reforçar esses documentos também é muito bem aceita na Justiça. Então, a minha opinião, se eu entendi a pergunta, é que leve esses 2 documentos, mais 2 ou 3 testemunhas realmente que conhecem os fatos e entre com uma ação na Justiça. O Luiz do Centro de Bauru, ele fala assim, eu me aposentei em 94 e contribuí até 98. Tenho direito ou prescreveu o meu direito de desaposentação? Então, já fica, isso é um caso concreto, professor, que fica assim um pouco difícil para a gente responder. Ele aposentou antes da emenda constitucional número 20, porque foi a emenda constitucional, que foi a reforma da Previdência, foi em 98. O fator previdenciário foi em 99. Então, o senhor veja bem, em 94 não tinha fator previdenciário e era calculado com base nos últimos 3 anos de salário. Agora, em 94 ele se aposentou como? Com 30 anos? Com 31, com 32 ou com 35? Se ele se aposentou, professor, com 35 anos em 94, 35 de contribuição, eu assim, num primeiro momento, não vejo nada que dá para ser feito. Agora, se ele se aposentou com 30 anos, ou com 31, com 32, e assim mesmo contribuiu mais 4, eu entendo que é possível analisar a possibilidade de pedir uma revisão para ele atingir os 35 anos, que seria 100%. Tem que procurar um advogado aí, né? Esse caso eu acho que ele precisa procurar um profissional, porque é um caso concreto, fica difícil de responder. Amara dos Altos da Cidade. Um deficiente físico tem uma pensão do INSS do pai, que faleceu em um acidente. Ele recebe metade da pensão, porque a outra fica com a viúva do pai dele. Gostaria de saber se com 18 anos ele perde esta pensão ou continua recebendo, porque ele é deficiente físico. Veja bem, olha, é uma pergunta muito boa. Muito boa mesmo, hein? Na realidade, eu já vou tranquilizá-lo no seguinte sentido. A maioridade previdenciária, professor Duda, não é 18 anos. A maioridade previdenciária é 21 anos. Então, até os 21 anos não existe risco nenhum. A Previdência só vai cessar, só vai cortar um benefício de pensão de um menor quando ele completar 21 anos. Então, até os 21 anos, não se preocupe, não espera quando você tiver com quase 21 anos, você vai se preocupar com esse assunto. É melhor tranquilizá-lo nesse sentido, né, professor? É verdade. Amanhã, no Enfoque Regional, nós vamos ter aqui o deputado Pedro Tobias, né? Então, o telespectador já apronta as perguntinhas aí para fazer para o nosso deputado. Oswaldo do Parque Roosevelt. Eu aposentei em 2009 pelo fator previdenciário, mas trabalhei de 82 até 2010 como segurança armado. Esse ano vou completar 53 anos. Será que posso pedir a revisão? Olha, é um assunto também que precisa verificar os documentos que as empresas que ele trabalhou forneceram ou vão fornecer para analisar a possibilidade de discutir na justiça. Porque a atividade de vigilante, é isso, professor? Segurança? Segurança. A atividade de segurança, ela realmente era considerada insalubre por categoria profissional. A categoria profissional do vigilante, né, como todas as categorias profissionais, foram extintas em 28 de abril de 95. A partir daí, somente na justiça para tentar conseguir isso. Então é um caso também que precisaria ver, né, um profissional aí da sua confiança, sempre procure um profissional da sua confiança, um advogado, evite intermediários, por favor,
que o problema lá na frente é pior, procure um advogado da sua confiança, leve a documentação para ele analisar, para ver se é possível isso. Sem os documentos em mãos é difícil a gente responder. O Rafael Lopes, eu vou responder bem rápido. Ele fala assim: existe aposentadoria para políticos? Claro que existe. Caso existe, o senhor acha correto, por que não cortar esse benefício ao invés de dificultar a aposentadoria dos cidadãos que trabalham a vida inteira? A imagem do político tá porca para o telespectador. Posso tranquilizá-lo também, professor? Qual é o nome dele? Rafael. Rafael, para tranquilizar você, não existe hoje mais aposentadoria de político. Isso foi extinto. Hoje, se um deputado estadual quiser se aposentar, ele tem que trazer o tempo dele no INSS e se aposentar com as regras do INSS, com fator previdenciário. Ah, acabou, é? Acabou. Não tem mais aposentadoria para político. Isso acabou. Acabou o convênio com o IPESP. Aquele negócio que ele continuava pagando um carnezinho. Não tem mais, não tem mais. É? Inclusive nós temos um deputado, né, que nós conhecemos, né, não vou falar nome aqui, que ele se aposentou não faz muito tempo, veio se aposentar na Previdência Social, né, que inclusive ele é meu amigo de São Paulo, ele me mostrou inclusive. Então, hoje não existe mais. Essa carteira aí dos políticos acabou. Política não pode ser profissão, né? Olha, professor, se aposentava antes, com 8 anos, um vereador antigamente se aposentava com 8 anos. Não, deputado era um deputado, isso que eu me lembro era 8 também. Um senador, 8. Antigamente era 4. Hoje acabou isso, gente, graças a Deus. Sabe por quê, professor? Porque a lei de custeio da Previdência Social, ela foi alterada e ela tornou o ocupante de cargo de mandato eletivo como segurado obrigatório da Previdência. Então hoje o vereador, o prefeito, o vice-prefeito, o deputado, eles hoje são segurados obrigatórios da Previdência. Então eles só podem contribuir hoje para a Previdência Social. Ó, vem uma pergunta de Lençóis aqui. Opa, eu que vou bom. fazer. Essa tá brava contra você, ó. Marcos Antônio que manda. Tipó, Pedro Tobias e Bel traíram o Marise? Deve ser um fã do Marise. Você, Tipó, é ou não é candidato ao prefeito? Bom, é uma pergunta bacana, eu não estava preparado para isso. Mas primeiro, o Tipó não traiu o Marise e nunca traiu ninguém na política, porque todo mundo sabe que eu sou muito verdadeiro. Eu acho que existem coisas aí diferentes. Eu apoiei o Marise em 2000, subi no palanque dele, fui o principal articulador dos seus comícios, ele sabe disso, isso a cidade sabe. Então eu apoiei o Marise em 2000 com todas as minhas forças. Agora, em 2008, o Marise, infelizmente, né, não tive o apoio dele, ele apoiou o Abel. Agora, sou candidato a prefeito? Ainda não posso dizer isso. Posso até ser um pré-candidato a prefeito, porque nós estamos ainda fora do período eleitoral, ainda não tem candidato a prefeito, existem pré-candidatos. Nós estamos estudando, né, com a nossa equipe, estamos tendo algumas conversas com outros políticos, né, mas vamos esperar mais um pouco, né? Eu acho que mais uns 20, 30 dias aí nós vamos ter essa posição. Mas trair não, graças a Deus essa palavra não existe no meu mundo político e nem no meu mundo profissional e familiar, graças a Deus. Tipo, tá ficando um monte de perguntas sem responder. Mas agora que está esquentando, que está gostoso, professor. Mas nós já estamos quase 1 hora de programa. Já, é brincadeira, viu? O programa mais comprido quem faz aqui é você, o Rodrigo Agostinho e o Aré. Porque o telespectador realmente pergunta bastante. Mais alguma coisa, tipo? Não, eu só sempre gosto de deixar aqui muito claro, professor, que quando eu sou convidado, eu fico feliz mesmo, né? Porque a gente vem aqui para prestar um serviço. Claro, o senhor veja quantas perguntas de pessoas simples. Continua chegando pergunta. Pessoas simples, pessoas que às vezes não têm condições ou tem até um receio de procurar um advogado. Se a gente puder ajudar com essas entrevistas, eu já me sinto assim muito realizado. Fico muito feliz realmente de poder colaborar com tanta prestação de serviço que a TV Prevê oferece para os telespectadores. Agora, eu vou falar uma coisa, professor. Eu fui numa reunião do Partido Verde sábado em Jaú, né, onde nós tivemos lá o Pena, nosso presidente nacional, e lá em Jaú várias pessoas perguntaram para mim: professor Tipó,
quando que a TV Prevê vai chegar em Jaú? Eu falei, olha, se depender do professor Duda, já tinha chegado, porque já tem até antena. Então, realmente, Jaú, né, está ansiosa aí por receber o sinal da TV Prevê, como muitas cidades, professor. Nós estamos para lá de Jaú, mas Jaú é um buracão. É uma coisa. Isso, eles não conseguem. Mas você sabe que na região que pega Jaú, que fora do buraco, eles recebem a TV Prevê muito bem ali, quem tem o HF voltado para Bauru. Viu? Mas realmente, quem for passar por Jaú, presta atenção, você está contornando e Jaú está lá embaixo. É uma coisa. A nossa torre, ela já está colocada na Barra Bonita para entrar em Jaú, entrar em São Manuel. Mas, lamentavelmente, a gente depende de autorizações de Brasília e a gente fazemos as coisas trabalhando e não com cunho político, é tudo difícil e sempre gente com dor de cotovelo. Tem hora que dá vontade até de parar de trabalhar. E a TV Prevê, ela é aberta a todo mundo, a todos os partidos, e tem que ser assim. Nós ganhamos dinheiro com escola, não é com TV. Isso aqui é para prestar um serviço. Quem assiste sabe que eu não estou fazendo demagogia. É para prestar um serviço para a nossa região, que é a região mais importante do estado de São Paulo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor. Obrigado, viu? Bom, continue aí ligado na TV Prevê, que nós vamos começar a ver a situação política da região, nos 15, 20 municípios aí onde a TV Prevê entra. Amanhã está o Pedro Tobias, segunda-feira está o prefeito de Piratininga, e vem todo mundo nessa sequência aí para falar sobre também as eleições dos seus municípios. Aqui em Bauru vai ter novidades, né? O Rodrigo está definindo seu vice, a mídia hoje fala que tem dois planos, ou é a Estela ou é o Batata, né? Claro, essa dobradinha com o PT, não tem jeito do Rodrigo sair disso. Lá em Brasília, dobradinha PT-PMDB. E o PSDB, parece-me que o Marcelo Borges não aceitou seu candidato a vice, ele tem um projeto pessoal. Eu almocei com o Marcelo outro dia, ele realmente não quer ser candidato nem a vereador, nem a vice, nem a nada. Mas eu acho que o PSDB, se está junto com a Chiara, tem que ouvir a Chiara, que é uma menina que tem um potencial de voto muito grande, né? E indicar um vice à altura da imagem que a Chiara tem hoje. E o Gazeta, não sei quem vai ser o vice do Gazeta, ele deu a entender aqui, o João, o Alvarez, e nós vamos ter 3 meninos bons aqui, viu, Tipó? O Gazeta é um menino muito bem preparado, a Chiara é uma menina muito simpática e o Rodrigo está sendo um grande prefeito em Bauru. Bauru, eu acho que tem uma sucessão municipal essa vez muito feliz na minha ótica de interpretar. Continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.